Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Givan Rocha. Nesse vídeo eu vou explicar a diferença entre o Ryzen 5 4600G e o 5 5600G, para acabar de uma vez com a sua dúvida sobre qual deles vale mais a pena para o seu tipo de uso. Gastar um pouco mais e ficar com o Ryzen 5 5600G ou economizar uma grana e comprar o Ryzen 5 4600G. Fica comigo até o final desse vídeo porque por mais que os dois processadores sejam parecidos, tem algumas diferenças e tem uma diferença significativa entre os dois que pode ser decisiva para você escolher um deles para colocar no seu novo computador ou fazer seu upgrade. Então vamos começar fazendo o seguinte, eu vou começar mostrando para vocês as especificações do Ryzen 5 4600G. Porque aí você pode falar, não, mas os dois têm 6 núcleos, 12 threads, né? Tem frequências parecidas, mas que aqui quando a gente olha as especificações, a gente entendendo um pouquinho mais disso, a gente percebe que tem algumas diferenças aqui consideráveis. Então vamos começar falando do 5400G, que é um 612, né? 6 núcleos e 12 threads. Ele tem aqui um clock básico de 3.7 e ele tem um boost até 4.2. Ele vai ter aqui a memória máxima dele de 3.200 MHz. Então aquela questão que eu já expliquei para vocês sobre controlador de memória de processador. Não adianta você colocar uma memória mais rápida que o controlador, que a memória possivelmente vai ficar travada ali na velocidade máxima do controlador. E como tem diferença de preço entre uma memória de 3.200 para uma de 3.600, talvez não compense você pagar mais caro em uma memória de 3.600, sendo que você vai ficar ali travado nos 3.200 do controlador. Mesmo que a placa suporte memórias mais rápidas, o que determina é o controlador de memória. Então muita gente vai lá, aumenta até na BIOS, né, para colocar uma memória mais rápida, só que quando abre lá um CPU-Z da vida, vai ver que a memória vai estar travada no máximo do controlador. E outra coisa importante também é velocidade máxima de memória. Quando você usa duas memórias em dual channel, você consegue usar os 3200. Se você usa os 4 módulos, a velocidade dessas memórias cai. Então você usa 4 módulos quando você quer ter mais capacidade de RAM e não velocidade, são coisas diferentes. Então se você tinha lá 16 GB, você coloca mais 16 GB, mais 2 módulos de 8, né, para preencher os 4, você vai ter ali 32 GB de memória. Você tem mais RAM, só que a velocidade dessa RAM, por você estar usando ali os 4 slots, ela vai cair um pouquinho. Então você fica com mais capacidade de RAM e com menos velocidade. E é por isso que eu falo, o interessante dessas placas que tem dual channel e tem 4 slots é você começar com 2 slots em dual channel e futuramente, se você quiser aumentar sua quantidade de RAM, você coloca mais 2 módulos aí para você continuar com dual channel, né? 2 slots por canal, tendo mais capacidade de RAM. Quando eu uso aqui, ó, eu uso 2 slots em um canal, eu vou ter 3.200. Quando eu uso 2 slots para cada canal, eu vou ter aqui também os 3.200. E quando eu passo a usar 4 slots, mesmo que seja no single ou que seja no dual, a gente tem uma redução de velocidade aqui, principalmente quando a gente vai usar no dual. Dá uma olhada aqui que a velocidade cai e aí já não fica mais nos 3.200, que é a velocidade máxima do controlador desse processador. Isso é uma coisa importante para você entender na hora que você vai montar um computador, para você não comprar memórias mais rápidas do que o controlador de memória. Vivo falando isso daqui em todos os vídeos e muita gente ainda pergunta, posso usar uma memória de 3.600? Poder usar você pode, mas lembre-se que dificilmente você vai conseguir usar toda a velocidade dessa memória se o controlador de memória tiver uma velocidade menor. E se para você ainda não está claro essa questão de dual channel, single channel, triple channel, quad channel, né? Eu tenho 4 slots, mas não tem quad channel, como é que é isso? Fiz um vídeo aqui explicando porque grande parte das placas que tem 4 slots de memória não são placas para quad channel, porque depende da placa, depende do processador e da quantidade de módulos de memória que você tem para você ter quad channel. Então você pode ter uma placa que tem 4 slots, mas trabalhar em single. E se o processador trabalha em dual channel, mesmo você tendo uma placa que trabalha em quad channel, você não vai usar quad channel porque vai estar limitado pelo controlador de memória do processador, que suporta no máximo o dual channel. Então são coisas bem importantes para você ficar ligado na hora de comprar suas peças para montar o computador, para você acabar não gastando mais, imaginando que você vai fazer uma coisa e na prática quando você monta o computador ele te entrega outra. Então já fica de olho nisso também. Se tiver dúvida, vou deixar o link desse vídeo na descrição para você clicar e assistir e acabar com essa dúvida também. Então vamos continuar olhando aqui o nosso Ryzen 5 4600G.
E eu vou dar um detalhe bem interessante para você aqui, que é sobre cache. Você vê que ele tem aqui, ó, quando eu estou olhando no próprio site da AMD, tá? Ele mostra aqui pra gente cache L1, cache L2, cache L3. Cache são aquelas memórias que estão ali anexas, ali praticamente dentro do processador, que são as memórias onde o processador coloca aquelas informações mais importantes que ele vai precisar acessar com mais velocidade. Quanto melhor for o cache desse processador, melhor vai ser o desempenho do processador. Porque informações que ele precisaria talvez ir na RAM, na memória RAM para pegar, ele vai pegar já no cache. Então ele não precisa fazer um caminho maior, mais demorado até a memória RAM para pegar essas informações. Se elas estiverem no cache, ele já vai despachar aquele trabalho, aquela tarefa ali mais rápido. E é por isso que quanto maior o cache de um processador, quanto mais bem desenvolvido for o cache de um processador, melhor será o desempenho desse processador. E a gente tem uma diferença de cache entre o 4600G para o 5600G, que eu vou mostrar depois para vocês, mas já adianto que o 4600G ele tem menos cache. Significa que funciona mal porque tem menos cache? Não. Quando ele foi desenvolvido, ele tinha um cache adequado ao desenvolvimento e à geração desse processador. Outro detalhe interessante é sobre TDP. TDP está relacionado com a capacidade que o processador tem de dissipar calor, né? Quanto de calor esse processador vai gerar. Ele tem um TDP de 65 watts, não é dos mais altos. A gente tem processadores na linha 5000 Ryzen que tem TDPs de 95 watts, são TDPs mais altos, 85. TDP de 65 watts significa que a cooler box que vem com o processador, ela dá conta de dissipar o calor que esse processador gera. Então muita gente me pergunta muito também, eu quero colocar uma air cooler ou uma water cooler nesse processador. Aí eu vou olhar o TDP do processador, 65 watts. E a pessoa colocando lá um air cooler ou um water cooler lá para processador de 120 de TDP, né, que gera muito calor, precisa realmente ser bem resfriado. E aí entra naquilo que eu vivo falando aqui no canal. Você pode estar comprando coisas que você não vai precisar. Eu uso meu computador aqui diariamente, trabalho com ele profissionalmente. Ele passa o dia inteiro ligado, muitas vezes renderizando. Estou trabalhando com projetos aqui na tela com a cooler box original dele. Esse processador que eu uso tem também um TDP de 65 watts. Nunca superaqueceu, nunca travou porque está quente, nunca tive nenhum problema assim. É óbvio, você precisa colocar um gabinete bem ventilado. Você precisa ajudar o seu gabinete com mais uma fan lá dentro para ajudar na ventilação, para você otimizar esse sistema. Não pode deixar tudo a cargo da cooler box, porque aí realmente vai ficar um pouco difícil. Por isso que eu acho que não é interessante você gastar mais em uma cooler box ou uma water cooler para um processador de TDP mais alto, sendo que já vem lá no pacotinho, na caixinha, já vem uma cooler box bem legal, de boa qualidade, que é a cooler box que a AMD manda, para você instalar no seu processador. Então fica de olho nisso. TDP já vou adiantar que no 5600G é a mesma coisa, 65 watts, e que vem também com uma solução térmica que pode dar conta tranquilamente aí do calor que ele vai precisar dissipar. Agora vamos falar dos gráficos integrados, que quando a AMD lançou esse processador foi algo bem legal que eles fizeram aqui. Eles colocaram aqui um gráfico integrado que é uma Vega 7 com frequência de 1900 MHz. Pensando em um gráfico integrado, é uma frequência bem legal. Apesar de ser linha 4000G, esse processador ainda pertence à Zen 2. Lembrando que a Zen 3 ela começa com a linha 5000. Então existia uma linha 3000, uma geração anterior de processadores com gráficos integrados, e que antes de lançar a linha 5000, a AMD meio que fez um upgrade, lançou alguns processadores na linha 4000 e lançou esse processador de gráfico integrado com essa Vega 7, com essa frequência. Data de lançamento 21/7/2020, menos de um ano depois, né, ela lança a linha 5000 e a gente ficou com essa linha intermediária aí, né, entre a Zen 2 e a Zen 3, a série 4000, que trouxe esses processadores bem interessantes, e o Ryzen 5 4600 é um deles. E a gente ficou meio que com essa linha intermediária de processadores entre a Zen 2 e a Zen 3, com algumas características bem interessantes, né? Principalmente aqui, ó, 7 nanômetros, frequência gráfica de 1900 MHz, o que tornou esses processadores bem legais, né? Ao contrário de outros processadores, por exemplo, também, que tinham 4 núcleos e 4 threads, ou 4 núcleos e no máximo 8 threads, ele traz aqui um 612, né? 6 núcleos com 12 threads. Então você já vê que já é um processador melhor, mais bem trabalhado, que tem um desempenho muito melhor do que a geração anterior de gráfico integrado da própria AMD. E é por isso que até hoje é um processador que é bastante falado, que é bastante procurado, porque realmente ele entrega muita performance. Se a gente for analisar os outros processadores que a gente tinha aqui, que são contemporâneos a ele, né? Que foram lançados junto com esse processador,
a gente percebe que esse processador levava uma certa vantagem em muitos aspectos. E por isso que até hoje, né, mesmo assim, a gente está indo já quase 2023, a gente ainda tem um processador bastante procurado, capaz de entregar muita performance ainda. Então realmente é um produtaço da AMD. Estão de parabéns por ter lançado esse processador aqui. E ele está sendo uma alternativa aí que está salvando muita gente na hora de montar um computador novo ou fazer um upgrade. Isso é bem legal, que prova que você não precisa comprar um processador do ano do lançamento, ou que você vai usar um processador que foi lançado há mais de 2 anos e vai ser um processador muito defasado. E é muito pelo contrário, a gente tem aqui um processador de ótimo custo-benefício que ainda consegue brigar bem aí com muito processador mais atual. Então beleza, a gente falou bastante do Ryzen 5 4600G, e agora a gente vai olhar o Ryzen 5 5600G. Em termos de núcleos e threads é a mesma coisa, é um 612. A gente tem aqui uma frequência maior, né, já no básico de 3.9. E a gente tem um boost um pouquinho maior também do que os 4600G. O boost é de 4.4 e aqui começam algumas diferenças, né? Além da gente ter uma frequência um pouquinho maior, né, que não é algo tão maior assim. Quando a gente olha o cache aqui, a gente percebe que o Ryzen 5 5600G ele tem o dobro de cache L3, por exemplo, do que tem o Ryzen 5 4600G. Aqui a gente tem 8 e aqui a gente tem 16. Então significa que, como eu expliquei para vocês, né, o cache é aquela memória anexa, né, das informações mais importantes. Aqui a gente tem um cache maior. Aqui ele vai ter uma margem até os 16 para não precisar ir na RAM para pegar essas informações mais importantes ali. Então isso vai fazer com que o processador naturalmente seja um processador mais otimizado, um pouco mais rápido. E gráficos integrados. E aqui é o que muita gente questiona, né? Por que os dois processadores têm basicamente os mesmos gráficos integrados? Então, enquanto muita gente esperava, né, que viriam gráficos diferentes aqui na linha 5000G, basicamente ela trouxe aí os mesmos gráficos integrados. Aqui a gente tem também a famosa Vega 7 trabalhando em 1900 MHz, que é uma frequência bem legal para processador de gráfico integrado. Então beleza, você deve estar se questionando aí, puxa, então os dois processadores são bem semelhantes, né? Tem essa diferença de cache, tem uma frequência um pouquinho maior, né, no 5600G, mas basicamente são processadores iguais. Até mesmo no uso do gráfico integrado, por mais que os dois tenham o mesmo tipo de gráfico integrado, a gente está falando de gerações diferentes de processador. Se os dois processadores fossem exatamente iguais em suas especificações, mas um sendo da linha 4000 e o outro da linha 5000, o da linha 5000, por ter uma outra forma de construção mais moderna, teria sim um pouco mais de desempenho se comparado a um processador com as mesmas especificações em uma geração anterior. Não é o caso aqui, eles têm diferenças, né? Mas acabam sendo um pouco semelhantes. Então, em alguns comparativos, eles mostram, né, a diferença, né, de performance, de FPS, né, para a galera que joga tudo e que não tem uma diferença muito significativa quando você usa apenas o gráfico integrado, né, porque eles são iguais. O que muda ali é o restante do processador. Eu digo para você que quando a gente fala de aplicações profissionais, uma geração mais nova, mais otimizada, vai fazer diferença, e a diferença é bem significativa. Então, enquanto você no 4600G vai rodar, por exemplo, um Premiere, você vai ter um preview ali talvez não tão liso quanto você pode ter em um 5600G, que é um processador mais otimizado. Por mais que tenha o mesmo gráfico integrado, o 5600G é mais otimizado na questão de CPU. A gente está falando de uma APU, né, que é um processador que tem um gráfico integrado, mas quando a gente pega processadores que têm o mesmo gráfico integrado e um deles tem uma geração mais nova, mais otimizada e tem até um pouco mais de frequência, esse processador mais novo, de uma geração mais recente, ele vai levar vantagem porque ele é mais otimizado, então ele vai trabalhar melhor com esse gráfico integrado do que trabalharia o outro processador que é de uma geração anterior. É uma questão de como o processador trabalha e não especificamente uma questão de gráfico. Em gráfico integrado eles são iguais, mas o que um processador pode fazer com um gráfico e o que o outro pode fazer com esse mesmo gráfico, se tratando de aplicações profissionais, tem uma diferença e é isso que a gente precisa levar em consideração. Então, a grande diferença entre os dois processadores, ela está nessa geração. A gente tem um processador aqui, no caso do 4600G, que ele é da série 4000G, e a gente tem o Ryzen 5 5600G, que ele é da série 5000G. Então, gerações diferentes, processadores mais otimizados na linha 5000, 5000G, então a gente vai ter um pouquinho mais de desempenho aqui. E quando é que esse desempenho fica bem evidente, essa questão de gerações diferentes? É quando você coloca uma placa de vídeo nesse processador. Quando a gente vem aqui no Ryzen 5 4600G e coloca uma boa placa de vídeo, obviamente você vai ter mais desempenho gráfico, alguns processos de renderização vão ficar melhores, mas quando a gente faz isso em um 5600G,
a gente tem uma diferença maior do que a gente tem comparando apenas o gráfico integrado dos dois processadores. A gente vai ter uma diferença bem significativa, a gente vai ter ganhos aí de 25% a 35%, colocando a mesma placa de vídeo em um 5600G, simplesmente porque ele pertence a uma geração mais nova, mais otimizada e que vai oferecer mais desempenho e mais suporte para uma placa de vídeo funcionar melhor em todo o sistema. Então, essas são as diferenças que você precisa levar em consideração na hora que você vai comprar um dos processadores. Mas agora a gente vai olhar preço. E aqui você pode ou ficar um pouco ainda em dúvida no que você vai comprar, ou seu orçamento vai decidir o que você vai poder comprar ou o que você tem que comprar. Lembrando que ambos processadores são excelentes processadores. Não é porque você tem um 4600G que futuramente, colocando uma placa de vídeo, você não vai ter um PC legal com bom desempenho gráfico ou para aplicações profissionais. Quando a gente vem com o 5600G, a gente tem um processador que ele vai custar um pouco mais, só que ele vai oferecer mais performance, principalmente depois de adicionar uma placa de vídeo. Então vamos lá, um 4600G atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, eu encontrei uma oferta aqui na Terabyte custando R$600. Você vai encontrar esse processador entre R$600 a R$700. Esse preço pode oscilar dependendo da data que você está vendo esse vídeo, mas a gente já encontra um bom processador de 612, 6 núcleos, 12 threads, uma excelente frequência e com bons gráficos integrados custando R$600. 5600G ele ainda custa próximo aos R$1.000. Pode ser que numa oferta você encontre ele próximo aos R$800, R$900, aí já vale bastante a pena também, mas a gente tem uma diferença aí praticamente de R$400 entre um produto e outro. R$400, por exemplo, compra um par de memórias de 16 GB que eu mostrei no vídeo da Black Friday. Paga, por exemplo, praticamente toda uma placa-mãe um pouco mais simples. Ou já é metade do valor de uma placa-mãe bem legal para você montar o seu computador. Então, R$400 quando a gente está montando um computador, que a gente tem um certo limite de orçamento, faz uma diferença. E aqui você vai precisar fazer uma escolha um pouco racional, talvez, pensando no orçamento que você tem. Se você tem um pensamento e um orçamento para longo prazo, vale a pena você comprar um processador mesmo custando R$400 mais caro, que talvez de cara não tenha um desempenho tão superior, mas que vai te possibilitar dar um salto bem grande futuramente, por exemplo, quando você colocar uma placa de vídeo. E se o seu orçamento é mais curto, você precisa de algo para agora, um PC legal já para trabalhar, para começar a fazer suas coisas, e você precisa dessa diferença de grana, esses R$400 para colocar um SSD, comprar uma fonte legal, alguma coisa para completar o seu computador, você faz uma opção pelo 4600G, que você vai estar comprando um bom processador, que não vai ter o mesmo desempenho do 5600G no futuro com a placa de vídeo, mas já vai te possibilitar ter um computador bem legal. E isso é uma coisa que eu vou até fazer um vídeo aqui no canal para mostrar para vocês. Eu uso um Ryzen 5 1600AF, que é um processador de uma geração mais antiga, ele tem uma frequência menor e eu uso uma placa de vídeo de 4 GB, uma 1650, faço os meus vídeos todos do canal aqui no Premiere, uso After Effects eventualmente. Então imagina você montando um computador com um processador melhor como o 4600G, numa placa-mãe melhor, que já estão mais acessíveis agora do DDR4 para você comprar, você vai ter um computador melhor do que o meu para trabalhar, sendo que o meu já tem bastante desempenho. Então assim, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente olha, com o que as pessoas falam. Ah não vale a pena comprar o 4600G, você tem que comprar um 5700G, senão você não vai conseguir rodar Premiere, não vai conseguir abrir os programas. Não é bem assim que funciona. Quando a gente fala de aplicações profissionais, esses processadores de gráfico integrado, eles já dão conta de muita coisa. Quando a gente coloca uma placa de vídeo, então aí a gente já muda o computador de patamar. Então pode ficar tranquilo, se você vai montar um computador com 4600G, você está montando sim um bom computador. Porém, se você pensa em fazer um upgrade a curto prazo ou um upgrade aí no futuro, quer colocar uma placa de vídeo um pouquinho mais legal, talvez o 5600G custando um pouco mais vai valer mais a pena, principalmente no próximo passo aí que é colocar uma placa de vídeo. Aí você vai ter um computador bem diferente, mas principalmente porque é uma geração mais nova, mais otimizada e que vai dar mais suporte aí para a placa de vídeo para ela ter um desempenho melhor no seu computador. E agora que você já sabe mais sobre esses dois processadores, eu espero que tenha ficado um pouco mais fácil para você tomar a sua decisão e escolher qual vai ser o melhor processador para você. Baseado no que você viu aqui no vídeo, que você já pesquisou, conta para mim, deixa aí nos comentários qual vai ser sua escolha. Se você vai de Ryzen 5 4600G ou se você vai de Ryzen 5 5600G. Vou deixar também links dos produtos que eu mostrei no vídeo aqui na descrição para você clicar, já comparar preço. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí no comentário também. Não se esquece de deixar aquele joinha para ajudar o canal.
se inscreve e ativa as notificações para você ficar ligado sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Agradeço muito você por assistir mais um vídeo do canal e eu vejo você nos próximos vídeos. Até mais!